As Américas sob a lupa. O que encontraríamos se por un instante olhásemos para as Américas além de seus governos atuais, além de seus presidentes, além de seus partidos políticos, além da esquerda e da direita, além das disputas eleitorais e até mesmo além das notícias que dominam as manchetes hoje e que provavelmente mal nos lembraremos daqui a alguns anos? O que encontraríamos? Encontraríamos algo muito mais duradouro. Os países, seus povos, suas histórias, suas instituições e alguns documentos extraordinários que tentam estabelecer as regras fundamentais de sua coexistência, suas constituições. Foi então que nós, do Think Tank, decidimos realizar um experimento. Fomos às constituições dos 35 estados independentes das Américas, uma a uma, e começamos a pesquisar. Não sabíamos exatamente o que iríamos encontrar, mas tínhamos uma pergunta. Existem princípios fundamentais que, mesmo com formulações diferentes, se repetem ao longo das constituições americanas? Fomos procurá-los, e sim, nós os encontramos. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Bem-vindos à jornada. 35 estados independentes, mais de 1 bilhão de pessoas, repúblicas presidenciais, sistemas parlamentares, monarquias constitucionais, países imensos e pequenas nações insulares, línguas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, modelos econômicos diferentes e formas diferentes de organizar o poder. À primeira vista, tamanha diversidade parece dificultar qualquer tentativa de encontrar um denominador comum. Mas nossa pergunta não era se as Américas eram iguais. Claramente não são. A pergunta era muito mais interessante. Sociedades profundamente diferentes podem concordar em certos princípios fundamentais? Para responder a essa pergunta, precisávamos estabelecer uma regra. Não buscaríamos palavras idênticas, buscaríamos princípios. Porque duas constituições podem usar expressões diferentes para proteger valores semelhantes. E duas constituições também podem usar a mesma palavra, atribuindo-lhe significados institucionais diferentes. Por isso, distinguimos desde o início entre coincidência literal e equivalência conceitual. E começamos com um dos princípios mais importantes: soberania. Em diversas constituições americanas, encontramos uma ideia expressa com particular clareza. O poder encontra sua legitimidade no povo ou na nação. O México afirma que a soberania nacional reside essencial e originalmente no povo. El Salvador declara que a soberania reside no povo. O Uruguai estabelece sua própria estrutura em torno da soberania da nação e seu exercício por seus cidadãos. Outros países usam fórmulas semelhantes. Mas então chegamos ao Canadá e a diversas nações caribenhas. E lá encontramos outra tradição constitucional. Monarquias constitucionais, parlamentos, governos representativos, eleições, responsabilidade institucional. Não necessariamente com as mesmas palavras, não necessariamente com a mesma arquitetura, mas princípios de legitimidade e representação expressos por meio de mecanismos diferentes. E assim surgiu nossa primeira lição. Se quiséssemos descobrir em que as Américas poderiam concordar, não poderíamos exigir que fossem iguais. Concordância não significa uniformidade. Continuamos, buscamos a liberdade e a encontramos. Liberdade individual, liberdade de expressão,
liberdade de consciência, liberdade de associação, liberdade de movimento, nem sempre formulada da mesma maneira, nem sempre com o mesmo alcance, mas presente no constitucionalismo americano. Então buscamos a igualdade, e ela apareceu novamente. Igualdade perante a lei, proibição da discriminação, garantias destinadas a proteger os indivíduos de ações arbitrárias. Buscamos dignidade, buscamos direitos, buscamos representação, buscamos instituições. E nossa mesa começou lentamente a se encher de pontos de concordância. Soberania, liberdade, igualdade, dignidade, direitos, representação, instituições. Então, entramos em um território muito mais complexo, a organização do poder. Os 35 estados americanos estabelecem uma separação de poderes idêntica? Não, e dizer isso seria incorreto. Repúblicas presidenciais organizam o poder de uma maneira. Sistemas parlamentares o fazem de outra. Monarquias constitucionais caribenhas têm suas próprias tradições. Há também sistemas cuja concepção institucional é substancialmente diferente. Mas por trás dessas diferenças encontramos um princípio novamente. O poder precisa de regras. Existem órgãos, existem jurisdições, existem procedimentos, existem instituições criadas para legislar, governar e julgar. A arquitetura muda. O princípio permanece reconhecível. O exercício do poder requer organização institucional. E aqui encontramos uma ideia que conhecemos bem. As instituições regulam o exercício do poder. A virtude guia o seu exercício. Chegamos então à economia, e aqui as diferenças foram ainda maiores. Não existe um modelo econômico constitucional único nas Américas. Algumas constituições concedem proteção especial à propriedade privada e à iniciativa econômica. Outras enfatizam a função social da propriedade. Outras reconhecem diferentes formas de propriedade. O trabalho também parece estar protegido por meio de diferentes mecanismos, mas novamente encontramos elementos recorrentes: propriedade, trabalho, atividade econômica, proteção da propriedade, direitos trabalhistas, iniciativa. Não encontramos um modelo econômico americano único. Encontramos diferentes maneiras de organizar constitucionalmente atividades fundamentais para a vida econômica de nossos povos. E então algo começou a emergir que não esperávamos encontrar com tanta clareza. Não uma Constituição americana, não uma ideologia americana, não o sistema político americano, algo diferente, um território de princípios compartilhados. Mas então surgiu um problema, o caso de Cuba, e Cuba nos obrigou a interromper o experimento, porque ao examinarmos sua Constituição atual, encontramos algo particularmente interessante. Ali também apareceram palavras e princípios que havíamos encontrado em outras constituições: soberania popular, dignidade, igualdade, certos direitos, mas ao mesmo tempo encontramos uma arquitetura política profundamente diferente. A atual Constituição cubana estabelece constitucionalmente o papel de liderança de um único partido. Então surgiu uma questão incômoda. Poderíamos considerar dois princípios equivalentes simplesmente porque foram escritos de forma semelhante? A resposta foi não. Mas imediatamente surgiu outra questão, ainda mais importante. Poderíamos julgar toda a tradição de princípios de um povo
usando apenas a Constituição em vigor em um dado momento histórico? Mais uma vez, a resposta foi não. E Cuba nos forneceu um exemplo extraordinário. Antes da atual Constituição de 2019, houve a Constituição Socialista de 1976. Antes disso, a revolucionária Lei Fundamental de 1959. Antes disso, houve o golpe de Estado de 1952. E antes dessa ruptura, houve a Constituição Cubana de 1940. Uma Constituição nascida de uma Assembleia Constituinte pluralista e pertencente a uma etapa completamente diferente da história política cubana. Então, estabelecemos as datas 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 e entendemos algo. Uma Constituição também é um instantâneo de um momento histórico. Mas a tradição de princípios de um país é um filme, e se realmente quiséssemos entender as Américas, não poderíamos apenas olhar para instantâneos. Tínhamos que assistir ao filme. Aqui, nosso experimento foi forçado a se autocorrigir. E quero me deter nesse ponto, porque ele é fundamental. Poderíamos ter cometido um erro muito conveniente. Usando a Constituição atual, quando ela coincidia com nossa hipótese, e buscando uma Constituição anterior, quando a atual não nos servia. Isso teria destruído toda a investigação, porque qualquer um poderia nos perguntar, com razão, vocês estão escolhendo a Constituição necessária para provar o que já decidiram provar? Por isso, estabelecemos outra regra, a mesma para todos. Não escolheríamos uma Constituição conveniente. Observaríamos a tradição de princípios de cada país. Cuba tem a sua, Uruguai tem a sua, Brasil tem a sua, México tem a sua, os Estados Unidos têm a sua, Canadá tem a sua, Haiti tem a sua. Cada nação americana possui uma trajetória constitucional que nasceu de sua própria história. Algumas possuem uma continuidade extraordinária. Outras sofreram golpes de Estado, revoluções, guerras civis, ditaduras, restaurações democráticas, reformas, novas constituições. Portanto, nossa pergunta evoluiu. Já havíamos encontrado princípios comuns nas constituições atuais. Agora precisávamos saber mais. Esses princípios pertencem apenas aos textos atuais ou fazem parte das diferentes tradições constitucionais das Américas, com seus avanços, retrocessos, interrupções e recuperações? E aqui emerge uma distinção fundamental. Cada país tem sua própria tradição. Não buscamos uma única história constitucional das Américas. Ela não existe. Buscamos algo diferente. 35 tradições, 35 trajetórias históricas. E uma pergunta: em quantos pontos essas trajetórias se cruzam? Talvez um princípio surja por décadas e depois desapareça durante uma crise institucional. E então retornar. Talvez outro tenha sido incorporado muito mais recentemente. Talvez alguns princípios permaneçam praticamente inalterados. E talvez outros nunca tenham feito parte de certas tradições nacionais. Tudo isso importa, porque nosso objetivo não é provar uma teoria, é compreender uma realidade. E então, a exceção deixou de ser um problema, tornou-se uma ferramenta. Cuba não destruiu necessariamente o padrão.
Estava nos ensinando a observá-lo mais atentamente. As constituições nos permitiram encontrar pontos em comum. A exceção nos obrigou a analisar sua história, e nossa pesquisa se aprofundou muito mais. Mas ainda faltava algo, porque entre os princípios que decidimos procurar, havia alguns que não apareciam com a mesma clareza em todas as constituições nacionais: cooperação internacional, não intervenção, resolução pacífica de disputas, respeito à soberania de outros Estados. Então abrimos outro documento, a Carta da Organização dos Estados Americanos, e encontramos uma segunda dimensão, porque os 35 Estados independentes das Américas fazem parte do sistema interamericano construído em torno dessa carta. Ali aparecem princípios relacionados à soberania estatal, à independência, à cooperação, à não intervenção e à solução pacífica de controvérsias. E encontramos uma ideia particularmente interessante. A cooperação entre os Estados americanos não exige necessariamente que eles possuam sistemas políticos, econômicos e sociais idênticos. Mais uma vez, o mesmo princípio que havíamos descoberto ao comparar as constituições se mostrou presente. Diferença não significa necessariamente incompatibilidade. Então, colocamos todos os documentos de volta sobre a mesa. De um lado, as constituições. Atrás delas, as diferentes tradições constitucionais nacionais. E em outro nível, os compromissos interamericanos que buscam organizar a coexistência entre Estados soberanos. E foi aí que nossa pergunta inicial começou a se transformar. Havíamos perguntado: existem princípios comuns entre as constituições das Américas? Fomos procurá-los, e sim, encontramos, com variações, com diferenças, com exceções, com diferentes graus de profundidade histórica, mas os encontramos. E então surgiu uma questão que não havíamos previsto no início do nosso experimento. Se sociedades tão diferentes chegaram a reconhecer princípios semelhantes, se diferentes tradições constitucionais convergem em certos pontos, se além disso existem compromissos interamericanos voltados para a proteção da soberania, da cooperação e da coexistência pacífica, o que tudo isso significa? Estamos simplesmente diante de uma curiosidade jurídica? Ou estamos observando os alicerces dispersos de algo que ainda não aprendemos a construir? Foi então que uma expressão surgiu em nossa mesa de trabalho: o grande escudo das Américas. Mas devemos ser extremamente cautelosos. Ainda não sabemos se ele pode ser construído, e sabemos ainda menos sobre como. Não estamos propondo um governo continental. Não estamos propondo a eliminação de fronteiras. Não estamos propondo que 35 povos diferentes pensem da mesma forma. E não estamos necessariamente falando de uma aliança militar. Estamos formulando uma hipótese, nada mais. Poderiam esses princípios, sobre os quais as diferentes tradições americanas aprenderam a concordar, um dia se tornar a base de uma arquitetura de cooperação destinada a proteger o que esses povos consideram fundamental? Sua soberania, sua liberdade, suas instituições, sua capacidade de prosperar, seu direito de escolher seu próprio caminho, sua segurança e a paz entre si. Não sabemos, e é precisamente por isso que devemos continuar investigando, porque encontrar fundamentos não significa provar que um edifício pode ser erguido sobre eles. Uma ideia pode parecer extraordinária e ser impossível. Pode parecer justo e produzir consequências injustas. Pode prometer cooperação e acabar criando dominação. Pode falar de soberania e acabar enfraquecendo-a.
É por isso que o próximo passo do laboratório não será defender o grande escudo, será fazer exatamente o oposto. Tentaremos desmantelar nossa própria hipótese. Perguntaremos quem poderia fazer parte dele. Quais princípios seriam verdadeiramente compartilhados? O que aconteceria com as diferenças políticas? Como poderia proteger a soberania sem se tornar um poder acima dos estados? Como impedir que se torne um bloco ideológico? Como impedir que seja direcionado contra outra região do mundo? E, acima de tudo, qual seria seu propósito? Porque é uma pergunta que nenhuma arquitetura política pode evitar. Ela realmente melhoraria a vida das pessoas? Se a resposta for não, então não precisamos construí-la. Mas se nossa hipótese conseguir sobreviver a essas questões, então talvez tenhamos que formular uma última pergunta. O grande escudo das Américas teria que ser inventado do zero? Ou alguns de seus fundamentos estiveram bem diante de nós por muito tempo, esperando que aprendêssemos a reconhecê-los? E agora quero lhes perguntar algo especialmente importante. Não apenas ouçam esta pesquisa, participem dela, deem sua opinião, façam uma pergunta, apontem uma contradição, digam-nos qual princípio vocês consideram fundamental, digam-nos o que estamos vendo corretamente e também o que podemos estar vendo incorretamente. Porque uma pergunta pode abrir um caminho que ainda não descobrimos. Uma objeção pode nos forçar a revisar uma ideia, e uma opinião diferente pode nos ajudar a entender melhor o que estamos investigando. É disso que se trata o laboratório de pensamento. Pensar juntos não significa pensar da mesma forma, significa ajudar-nos a pensar melhor. É por isso que seus comentários são importantes. E você também faz algo muito simples, mas fundamental. Você ajuda esse trabalho a alcançar outras pessoas que também podem ter algo a contribuir. Se você acha que essa pesquisa merece continuar, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e participe nos comentários. Cada nova pessoa que se junta amplia nossa conversa e cada boa pergunta pode aprimorar o próximo capítulo. Porque o grande escudo das Américas, se algum dia provarmos que ele pode ser construído, não pode nascer apenas de nossas mesas. Primeiro, ele terá que sobreviver às perguntas, dúvidas e ideias daqueles que fazem parte destas Américas. No próximo capítulo, faremos exatamente isso. Tentaremos colocar nossa própria hipótese à prova. Buscaremos suas fragilidades, suas contradições, seus riscos e veremos se resiste. Eu sou Carlos Alberto, o Pensador. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Inscreva-se, compartilhe, faça uma pergunta, compartilhe sua opinião e, acima de tudo, continue pensando conosco, porque pensar bem é viver melhor. Até o próximo capítulo. A jornada continua.